pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso É Sobre Isso e hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o Grupo Luxo Desenvolvimento Humano recebe uma autoridade no assunto inteligência emocional. Eu já vou falar com quem eu estou dividindo hoje essa tarde de conhecimento prático, aplicável, relevante, fazendo aqui uma menção ao Outubro Rosa. Nós convidamos aqui uma mulher ousada, inovadora, visionária, de uma liderança assertiva, uma verdadeira águia. Eu estou falando dela, Dulce Mariano! Uhul! Se prepara, Brasil, porque hoje o assunto é muito, mas muito especial para evoluir, para explodir a nossa alma de conhecimento que não ocupa espaço. Eu recebo ela para falar dela, para falar de projetos e para falar um pouco sobre nós. Vamos juntos? Fique à vontade, Dulce, se apresente a nós, fale de você e tudo mais que você achar relevante. Que alegria chegar, que energia boa, né? Essa daqui. Verdade. Que bom, Dani, uma alegria muito grande para mim poder estar com você aqui nessa tarde conversando sobre assuntos tão importantes e relevantes, né? Verdade. E essa verdadeiramente sou eu. Uau! Essa mulher. Não precisa de muita apresentação, porque você já é o conjunto da ópera pronto. Exatamente isso. Gente, no decorrer do nosso bate-papo, você vai entender um pouco dessa mulher, um pouco do que ela viveu, do que ela passou, dessa metamorfose, como você bem gosta de falar, essa transformação que não pousa, é constante, é contínua. Exatamente isso. O conhecimento, quando chega sobre nós, ele realmente não ocupa espaço e ele é contínuo, libertador e transformador. Aqui no nosso É Sobre Isso, nosso espaço de programa, nós sempre recebemos pessoas que carregam uma autoridade em alguma área da vida e hoje para falar de empreendedorismo feminino, para falar de empoderamento e de inteligência emocional, essa tríade que nos faz únicos, essa tríade que caracteriza o sucesso como pessoa e a pessoa abarca tudo mais que vem depois, eu escolhi com muita alegria, com muita honra, divido com você esse podcast de hoje, me coloco na posição de aprendiz, porque nós temos que saber ouvir de quem sabe mais, portanto, Dulce, fique muito à vontade em compartilhar essa bagagem que você carrega, essa atmosfera, esse convívio, esse ecossistema de que você tem o privilégio de estar transborde sobre nós, porque queremos ouvir e saber mais. Então agora eu já falei tudo, o pessoal deve estar dizendo eu quero ouvi-la, então por favor, fique muito à vontade, conte para nós quem é você, você é solteiroxaba? É isso? Conte para nós um pouquinho dessa história, como você veio parar aqui no nosso estado, pessoal, ia da Bahia para o mundo, essa mulher carrega uma história e verdadeiramente por onde ela passa, ela consegue arrastar multidões. Vamos lá. Uau, que coisa boa, hein? Dito isto, vamos lá. Agora a responsabilidade aumentou. É interessante. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu fiquei tão impactada da forma como eu fui recebida pelas pessoas, né? A alegria que o baiano traz, né? É algo maravilhoso. Por onde eu passo, eu rasgo seda mesmo. Porque eu digo que a alegria que a Bahia tem não se encontra em qualquer lugar. Verdade. Né? Então, esse é um povo muito alegre, um povo muito feliz, um povo abençoado, é o povo baiano. Então, para mim, é uma alegria. E eu sou uma capixaba, né? Uma capixaba de um estado lindo, só que um estado bem menor do que a Bahia, mas um estado tão lindo. E quando eu vim para cá e eu senti esse amor, essa reciprocidade tão grande, eu disse, eu preciso me unir a esse povo. Mas eu amo o meu povo capixaba. Como deixar? Então vamos unir aqui, né? Assim, na soteroxaba. Achei uma definição maravilhosa. Não cria confusão com ninguém, nem com Bahia, nem com capixaba. Não. Então, assim, amo, né, minha terra, mas amo a Bahia. Aqui é um lugar maravilhoso, né, que eu escolhi para viver por um tempo, né? E eu digo que a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Então eu estou vivendo um ciclo aqui na Bahia muito bacana, onde eu tenho podido viver verdadeiramente o meu chamado,
e o meu propósito neste lugar, né? Mas falando um pouco da minha história, e nem sempre minha vida foi assim, né? Uau. Então, assim, tem uma história, né? Eu acho que todos nós carregamos em si uma história. Exatamente. E eu tive uma história, eu nasci em um lar de empreendedores, né? Desde sempre eu empreendo, né? A minha família, eu digo que no Dia dos Pais, eu estava falando com meu pai que um dos maiores legados assim que ele deixou foi nos ensinar a empreender e a vender. Né? Então, assim, ele ensinou a gente a fazer isso com muita naturalidade. E todo eu e meus irmãos, nós trabalhamos, somos empreendedores, somos empresários e amamos o que fazemos e acreditamos muito no empreendedorismo. Uau. Né? E lá no início da minha história, assim, eu queria ser médica, sabe, Dani? Não, essa parte eu não sabia. Meu sonho de criança era ser médica. Eu sempre imaginei que eu queria fazer medicina para ajudar as pessoas. Olha isso. Porque era algo que me conectava muito, entendendo que o médico é aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que olha com amor e tal. Mas eu empreendia. Mas no ano que eu ia entrar na faculdade, eu acho isso aqui muito interessante, o meu pai faliu. E isso trouxe um aprendizado muito grande para toda a família, porque é algo que ninguém espera. Sim. Né? De repente você tem um padrão de vida e daí a pouco você não tem mais aquele padrão de vida. Né? Então foi algo muito desafiador para toda a família, mas pensa, o meu pai ele tem uma facilidade de fazer dinheiro, era muito rápido e ele nos ensinou isso, né? Eu aprendi isso e em pouco tempo ele já estava erguido novamente, Uau. tudo acontecendo. Só que nós não sabíamos que tinha mais um grande desafio pela frente. Eu fiquei doente. Né? E foi uma doença, assim, aos 20 anos de idade, aquela fase que se casa, que tem filho, que se forma, foi uma fase que eu passei. Dulce, me permita, a gente já começar a fazer uma construção do nosso comentário, do nosso programa de hoje. Você disse algo muito interessante, você nasceu no lar empreendedor, porque lá na frente nós vamos saber que as nossas crenças, como nós fomos criados, um ambiente que nos formou, ele vai nos acompanhar até a nossa fase adulta. Então, pessoal, anota isso. Dulce nasceu no lar empreendedor. E depois vocês vão entender essa conexão com o que eu estou falando aqui. Exatamente isso, nada é por acaso, né? Não. Toda pessoa traz consigo uma história, né? E nesse momento, quando eu fico doente, passei 20 anos, né? Aliás, perdão, 10 anos, aos 20 anos, né? Eu fiquei 10 anos, né? Dos 20 aos 30 anos, lutando para viver todos os dias, né? Então foi uma fase muito desafiadora, onde a minha família teve que abrir mão de quase tudo só para o meu tratamento. E aqui eu chamo a importância que tem o empreendedorismo. E o brasileiro tem isso de uma forma muito linda, né? Sempre vê um problema para trazer uma solução e cria-se aqui uma grande oportunidade. E meu pai, vendo toda aquela situação, ele se reerguia muito rápido. E no meio de tudo aquilo, todo aquele sofrimento da enfermidade, ele via novas oportunidades, ele via... E impressionante a forma como ele fazia isso tudo servia de lição para todos nós. E aos 30 anos de idade, quando eu recomeço a minha vida profissional, foi quando eu pego todo aquele aprendizado que eu trouxe de casa e começo a minha vida, começo a reerguer a minha vida profissional aos 30 anos de idade. Então eu falo que foi uma lacuna, mas foi uma lacuna que me trouxe muito aprendizado, porque quando nós estamos passando por desafios, é que nós crescemos. Sim. E quando eu retorno agora para a minha vida profissional, eu com todas aquelas informações que eu vi meu pai falindo, eu vi meu pai crescendo, eu vi meu pai fazendo, eu vi ele se relacionando com as pessoas e eu trouxe tudo isso para a minha vida profissional. Né? Então foi uma história que eu construí de um negócio que deu muito certo. E isso fez com que eu me apaixonasse. Interessante que os meus irmãos também, que temos uma diferença de idade um do outro, eles também entraram, e toda a família,
começou a empreender e fazer grandes negócios. Uau! Uau, isso é extraordinário, gente. Como o ambiente nos formata, hein, Dulce? Total. Quando criança, não é, você vendo ali, você sendo ensinada pelo exemplo, a gente sabe que o exemplo arrasta, né? A teoria convence, mas o exemplo arrasta, e aquilo ali estava sendo formatado no seu HD. Lá na frente você vai poder falar sobre isso. E engrossando essa informação, validando essa informação do empreendedorismo, uma pesquisa recente que saiu pela CNN e também pelo Sebrae aponta que nós já somos, nós mulheres, tá? 41% de empreendedoras no Brasil, numa crescente constante, movimentamos a economia do nosso país. Nós já temos aqui um número de empreendedoras que chega a em torno de 10,3 milhões. Então, são mulheres que empreendem nas mais diversas áreas, por dor, necessidade ou por opção, mas empreende. Então, o empreendedorismo nasce de um fracasso, de uma oportunidade, mas também de uma coragem. Porque você falou uma outra coisa muito importante, que a dor também te ensinou. Na verdade, tudo nos ensina se você olhar com a lente do aprendiz. Não é, Dulce? Tudo. Porque o tempo todo nós estamos sendo aluno e professor. Então, quando eu entendo isso, que o tempo todo eu estou aprendendo, mas também estou ensinando. E dentro de casa, né, os pais têm essa oportunidade gigante, né, de serem professores, né, de uma próxima geração que está ali aprendendo tudo que está vendo dentro de casa. Então, quando você tem exemplos dentro de casa que você pode aprender, e nesse caso nós estamos falando de empreender, isso fica muito mais fácil, né, e vai seguindo. E uma coisa que eu me lembrei aqui, eu acho que se nós formos buscar na história, isso vem de muito longe, né? Se nós formos ver Provérbios 31, nós temos uma exímia empreendedora. Uma mulher inspiradora. Aquela mulher que nós temos que aprender todos os dias com ela, uma mulher que faz tanta coisa, né? Ela cuida do negócio, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do dinheiro. Né? Olha que extraordinário. Então, na nossa essência, isso já vem de muito longe, Sim. Né? Esse trabalho, essa visão de crescer. E eu acho que nós, mulheres, temos isso ainda mais. Sim. Porque a mulher é aquela que gera. Né? Eu concordo com você. A mulher é aquela que gera, e ela gera negócios, ela gera oportunidades também. E Dulce, você foi muito assertiva na sua fala agora. Perfeito, você trouxe uma referência atemporal, né? De milhões de anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, a gente já tem essa referência. E observe que a mulher, ela é detalhista. Talvez o que nos diferencie mais do homem seja exatamente no detalhe. Nós temos uma visão um pouco mais apurada, uma lente um pouco mais ajustada, um pouco mais de perícia, não é verdade? E isso completa o homem, isso é extraordinário. Mas isso é uma peculiaridade nossa, não é verdade? Nós estamos aqui, estamos percebendo tudo ao nosso redor. E isso faz de nós uma mulher, uma empreendedora, de multifuncional. Nós temos essa pluralidade de fazer acontecer, que eu acho fantástica. Eu literalmente admiro isso, essa característica nossa, porque de fato é uma característica nossa, feminina, que eu gosto muito. É isso aí. E trazendo isso, eu acho muito interessante, porque Deus ele foi perfeito quando fez o homem e a mulher, né? Porque a mulher ela tem uma visão periférica, né? Então, assim, ela consegue ver coisas que muitas vezes o homem não vê. Então, quando nós temos muito essa facilidade, eu acho que no mundo dos negócios, nós entramos nesse viés de uma forma extraordinária. Agora, é preciso verdadeiramente ter muita ousadia e coragem para empreender, né? Porque são muitas nuances hoje que eu preciso entender. Só que também nós precisamos entender que existem muitas pessoas que elas começam empreendendo com muita coragem, mas quando começam a vir os desafios, muitas vezes não entende também o porquê que algo não vai dar certo. Então, eu também tenho que entender que, olha só, na minha história, eu tive casos de falência. E depois eu também fracassei, eu fali.
Entende? Então eu preciso só que nós temos uma capacidade de refazer essa resiliência, né? Essa metamorfose que nós estamos sempre vivendo, nós temos uma capacidade de refazer, de reinventar muito fácil. E isso é muito bacana. Eu acho que o povo brasileiro ele tem isso consigo de uma forma muito profunda, né? Eu amo essa nossa nação, né? Esse povo que tem sangue quente na veia, que faz acontecer. E a mulher, ela traz isso com muita força, com muita velocidade. Então, eu vejo, assim, o mercado feminino, ele cresceu tanto e não foi por acaso. Não. Né? Ele foi por essa força, por essa garra, por essa coragem, por essa determinação dessa mulher que ela faz tanto, mas ela também cuida de tantos. Isso. E ela está se profissionalizando a cada dia mais, né? Hoje nós estamos usando essa tecnologia aqui. Nós somos mulheres que temos tantos compromissos, mas também paramos aqui para compartilhar com as pessoas aquilo que um dia foi transformação na nossa vida. E hoje as pessoas podem ouvir essa história e serem inspiradas. E talvez muitas mulheres que querem empreender, ou que talvez não tenham dado certo, ou que talvez tenham tido tantos desafios na vida, e eu chamo a consciência nessa hora para entender que você não precisa se culpar se algo não deu certo. Você só precisa corrigir a rota, né? Porque talvez muitas pessoas elas desistem, né? Elas se tornam desistentes. Não, você não precisa ser desistente, você tem que ser persistente. Uau! Né? Tá anotando isso, Brasil? Não, anota isso. Você pode repetir, Dulce, por favor? Você não precisa ser desistente, né? Porque quem desiste no meio da jornada é um desistente. Mas eu preciso ser persistente. Se eu acredito em algo, se eu acredito que aquilo que eu estou fazendo está gerando resultado, estou resolvendo um problema na vida de uma pessoa, eu preciso avançar com coragem, com ousadia. Mas no meio dessa jornada, talvez tenha que corrigir rota e está tudo certo. A nossa vida ela é feita de aprendizado e ela é feita de ciclos, né? Talvez algo que deu tanto certo no momento, vai ter outro momento que eu preciso corrigir a rota, mas aquilo que me trouxe até ali vai me trazer tanto aprendizado que no próximo ciclo eu vou entrar em uma outra velocidade e eu vou crescer muito mais. Extraordinário. Corta isso, gente. Corta isso e anota isso, Brasil. Pega essa chave. Ô Dulce, você está falando e eu estou aqui dando uma viajada, sabe, na sua história. Eu vou dizer para você já como é que eu conheci a Dulce, mas mais do que isso, por isso ela tem autoridade no empreendedorismo. Ela que é a diretora Bahia e Pernambuco da Febracis Bahia e Febracis Pernambuco, é a maior escola de inteligência emocional. Hoje nós temos o maior evento de inteligência emocional do mundo, é da Febracis, e nós somos a maior escola de negócios da América Latina. Uau! Você já entendeu com quem eu estou falando hoje? Eu estou falando com ela, uma das mentes por trás de toda essa história brilhante. Nós sabemos que o Paulo Vieira é o nosso maior mentor da inteligência emocional no Brasil e no mundo. Ele que faz esse movimento do método CIS, junto com a Camila Vieira, agora junto com a Júlia também. A família, então, se estendeu, legado sendo passado por gerações. Isso é extraordinário. Ensinamentos, uau! Para a nossa vida. Então, eu estou aqui com ela. Ela que é, além de sócia dele, ela é uma empreendedora visionária, ela tem um grupo que é liderado por ela, aqui na Bahia e em Pernambuco, para falar sobre e ensinar sobre inteligência emocional e o que isso traz para a nossa vida. Por exemplo, eu fui aluna dessa casa, a Febracis Bahia. Eu e meu marido saímos de lá. Lá nós conseguimos linkar o nosso estilo de vida com o nosso propósito. Então veja como a informação, lugar certo, ambiente correto, pessoas certas podem trazer orientação e destino que mudam a sua vida. O objetivo do nosso podcast de hoje, Dulce, é exatamente isso, levar orientação e destino. E você sabe o que mais? Destino gera vida. É sobre isso. É sobre estar aqui compartilhando com alguém que tem autoridade, um know-how, conhece. Eu estou na cadeira de aprendiz para que eu possa saber mais. E você aí, escolha estar com pessoas que te levem ao próximo nível, que te tirem do lugar que limita a sua visão, que expanda para além da sua visão, para além das lentes que você vê.
e você consiga atingir a sua cosmovisão, que está para além do que você está vendo, porque é sobre isso. Tudo começa na nossa mente, né, Dulce? Tudo. E é interessante que nada é por acaso, sabe, Dani? Quando algo acontece que não está certo, eu preciso avaliar. E aqui eu quero chamar a atenção, e até você que está nos assistindo aqui agora, existe nesse processo de crescimento algo chamado consciência. É quando eu tomo consciência se eu estou fazendo algo nesse processo que não está dando o resultado que eu quero, eu trago consciência. O que eu posso fazer diferente? De que forma eu posso fazer? A forma que eu estou fazendo hoje é a melhor forma que deve ser feito? Será que existe uma forma que eu posso atender mais pessoas, eu posso resolver problemas de mais pessoas por mais tempo, por longos tempos? E eu começo a tomar consciência, porque aquilo que me trouxe até aqui não será o mesmo que vai me levar para lá, né? Talvez o que me trouxe para aqui foi só até aqui. Agora, quando eu tomo consciência aqui de como está a minha vida, dos resultados que eu estou tendo aqui, eu faço uma autoavaliação. E essa autoavaliação, quanto mais consciência eu tiver, mais segurança eu vou ter nessa jornada. Porque de onde eu estou para onde eu quero chegar é um caminho, e o passado é outro caminho. Só que para trás eu olho pelo retrovisor. Uau! Né? Exatamente isso. E aqui eu quero chamar a atenção, Dani, porque tem muitas pessoas com o carro virado. Olhando com o carro virado e olhando para o passado, para as dores que passou, talvez para os prejuízos que tomou, para talvez as falências dentro da família, para o seu negócio, e isso tem paralisado, estagnado muitas pessoas que poderiam gerar muito resultado, mas elas olham para o presente hoje focada no que aconteceu no passado. Isso tem impedido muitas vezes as pessoas de crescerem de forma sobrenatural. E o meu convite hoje para todas as pessoas, para você que está nos assistindo, eu quero te convidar a virar o seu carro. Porque em marcha ré, você não tem a mesma velocidade que o carro que está à frente. Quando eu te convido a virar o teu carro, você começa a olhar para o teu futuro diante de um para-brisas. E aqui você olha pelo retrovisor apenas para saber o que não deve ser feito, com quem você não deve se relacionar, com quem não deve fazer aliança, qual a forma que você não deve negociar. E aqui você olha para frente e você olha para uma visão de futuro extraordinária. E quando o teu carro ele está virado agora, não para trás, mas para frente, diante de um grande retrovisor e um carro potente, porque eu digo que não tem motor mais potente do que esse que está em cima do nosso pescoço. Uau. Não existe um motor mais potente que esse. Agora, veja bem, quando você está em aliança, entendendo, tendo consciência do que te trouxe até aqui, entendendo para onde você quer chegar, entendendo para essa visão grandiosa de futuro, esse carro em alta velocidade, você se torna imparável. Uau! Imparável. Anotem isso. Imparável. E você sabe o que te mobiliza? É a visão. Porque, Dani, tantas mulheres, e hoje nós estamos falando especificamente com o público feminino, porque muitas mulheres não têm tido resultados extraordinários e têm se conformado muitas vezes com resultado medíocre. E medíocre é um resultado mediano, assim tá bom. Mas, amiga, se nós temos um motor de mais alta potência em cima do nosso pescoço, como que nós podemos nos conformar com pouco? Como que eu posso me conformar com qualquer resultado na minha vida? E eu quero convidar você que está em casa, você que está nos assistindo, eu quero te convidar hoje, tá? É hoje, tomar a decisão de construir o seu mural dos teus sonhos. E nós estamos falando de empreendedorismo. Qual é o negócio que você quer realizar? Qual o negócio grandioso? Qual aquele sonho que talvez muitas vezes no passado disseram que você não ia conseguir, que você não ia alcançar, que era grande demais, que você não ia dar conta disso? Qual é esse sonho que você precisa pegar ele, entendendo que o teu carro não está mais virado de ré, mas você está andando para frente e agora você começa a tomar consciência e ter aquela visão e as novas ações, atitudes, comportamentos aqui hoje vão te dar gás, dar velocidade, para que cada dia você caminhe nessa velocidade que vai te levar em direção a essa visão, esse sonho ousado e corajoso. Uau, Dulce Mariano!
É sobre isso, Brasil! Deixa eu te falar uma coisa, Dulce, você falou de visão de futuro, e esses dias eu estava refletindo que visão de futuro é nada mais, nada menos do que você ter fé. Ora, você ter fé é você acreditar em algo que você ainda não vê, mas crer que é possível que vai acontecer, que é extraordinário. Então, se você tem a sua visão, seu mural lá com o que você quer, para onde você quer ir, onde você quer estar, você está se movendo dia após dia em direção àquilo que ainda não é real, mas na sua mente é totalmente possível. E pasmem, quem já viveu essa experiência dentro da inteligência emocional, dentro do coaching, sabe o que acontece. E tudo isso é o resultado da fé. Que diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas a certeza do que você espera. Portanto, você disse que você é um motor potente e que não há nada mais potente do que isso que está sobre o seu pescoço. E se isso que está sobre o seu pescoço é o seu veículo, a fé é o combustível. Então você é imparável! Uhul! Pode bater na mesa, viu, amiga? Fique bastante à vontade, porque é sobre isso, minha gente. É sobre isso, Dulce, que a gente precisa saber. É sobre esse contato, essa atmosfera, esse conteúdo. Você falou uma coisa muito interessante. Gente, ouça bem o que ela está falando. Ela disse que tem muitas mulheres que entram no movimento, homem também, entram no movimento e param, se desmotivam. Por quê? Porque talvez estejam desalinhados emocionalmente, porque talvez o estereótipo colocado em você, em mim, não é verdadeiramente a nossa identidade. Mas se a gente for lá para o passado, ou se conectar no presente com você mesmo e entender quem você é, e que você não veio para cá por acaso, você não é um fracassado ou uma fracassada e não nasceu para começar e parar, e se parar, recalcule a rota, então você de fato é imparável. Vamos juntos, Brasil? Dulce Mariano, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa mulher que empreende, essa mulher que inspira outras mulheres, eu tive a oportunidade de estar em vários momentos com você e vi que você, a cada encontro, você entrega uma versão melhor de você mesma, uma versão mais atualizada, uma versão mais arrojada, uma mulher que está à frente do seu tempo, está à frente dos negócios, porém com a mente à frente do tempo, pensando no futuro. Eu digo para meu marido que você é uma águia, sabe? Me diz uma coisa, o empreendedorismo feminino, que movimenta milhões na economia brasileira. Eu estou falando somente dos dados brasileiros, tá, pessoal? Movimenta milhões em nossa economia, fomenta crescimento, engrossa a estatística de uma liderança assertiva. Aliás, estudos mostram que quando há mulher na direção das empresas, as empresas têm resultados positivos por conta do quê? Única e exclusivamente por conta dessa gestão um pouco mais apurada, que é da nossa essência. Então, esse movimento está ganhando cada vez mais força no Brasil. As mulheres estão ganhando cada vez espaço, e eu sou favorável a isso, não deixando de lado a importância masculina, não é esse o contexto, mas é que juntos, verdadeiramente, somos mais fortes. Bom, dito isso, eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo, se vendo nessa posição de empreendedora empoderada. Fale-me sobre esse empoderamento que Dulce Mariano veio se formando e fomentando também a quem está à sua volta. E nós sabemos que o empoderamento nasceu lá no século XIX, nesse movimento buscando igualdade, e eu acho válido até um determinado momento, não desequilibrando, mas mantendo sempre o equilíbrio que é fundamental para o encaixe perfeito e o caminho da nossa sociedade. Me conta aqui, Dulce, empreendedorismo e empoderamento. Olha, que interessante, né? São assuntos muito... Nós teríamos coisas para falar aqui a semana toda. Quando eu trago aqui para mim, que eu só tenho autoridade para falar por mim nessa hora, sim, né? Então, olha só, Dani, o que eu tenho entendido nesse processo todo da minha jornada? Quando que verdadeiramente eu comecei a crescer e as coisas começaram a dar certo e eu comecei a atrair coisas extraordinárias? Quanto mais eu descobri quem eu sou, mais eu atraio coisas boas e grandes negócios na minha vida. Uau. Isso é algo tão profundo que talvez é algo que no nosso meio nós temos falado muito sobre isso.
mas talvez se fala pouco disso de modo geral. A necessidade de hoje de resgatar a identidade de quem eu sou. Quanto mais eu vou para dentro de mim, mais eu descubro a joia rara que eu sou. Uau! E quando eu descubro isso, eu descubro o meu verdadeiro valor. Perfeito. E eu descubro todas as capacidades e potencialidades que já estão, já são minhas. Elas já estão dentro de mim. Eu só preciso agora usar tudo isso. Mas presta atenção numa coisa, eu acho isso aqui muito interessante, vocês que estão aqui conosco, você que está aí na sua casa, você que está assistindo agora esse podcast, presta atenção. Todas as vezes que eu não sei quem eu sou movida pelo meu passado. As dores, a culpa, a rejeição, elas comandam, porque a mente ela tem origem, né? Então, muitas vezes, ao longo da minha jornada, as coisas não aconteciam porque vinha uma mente distorcida da minha verdadeira e real identidade, e isso fazia com que eu não me posicionava da forma que eu devia dentro do meu negócio. Então, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu me posiciono. E eu começo a ocupar agora os papéis certos dentro daquilo que eu faço. Isso faz com que eu me empodere, porque eu estou fazendo o que é certo. Eu estou ocupando o papel certo naquela hora. E aqui, Dani, eu vou ocupar o meu papel certo quando eu estou dentro da empresa, quando eu estou no meu negócio, fazendo o meu empreendedorismo, eu estou ocupando o papel. Quando eu estou dentro de casa, eu ocupo outro papel. Quando eu estou com a minha família, eu ocupo outro papel. Então, eu vou ocupando vários papéis, mas eu não perco a minha essência de quem eu sou. E isso me cria raízes. Isso faz com que eu me posicione com a autoridade, faz com que eu dê um feedback para um colaborador com amor, mas com autoridade. Isso é empoderamento. Isso é saber quem você é. Perfeito. É isso que eu ia dizer agora. Essa consciência de quem você é lhe confere o empoderamento. Você não precisa de títulos que lhe deem títulos para se tornar empoderada. Essa é a versão apurada e verdadeira que eu também compartilho dos. Você não precisa que colhem postiches em você para dizer que você é melhor, que você é linda, que você é bela, que você é isso, que você é aquilo. Não! Você tem essa consciência, e consciência é somente um indivíduo que pode desenvolver. Eu não posso desenvolvê-la por você. Isso. Perfeito. Essa é a tradução que eu também acredito. O empoderamento parte da sua consciência, na verdade, da sua identidade. Você não precisa que diga ou digam quem você é. Você simplesmente é. E o fato de você se autoaceitar, se autoconhecer, se autovalidar, faz você transcender em tudo que você faz. E amar-se. Perfeito. Quanto mais eu me amo, mais eu cuido de mim. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu vejo a minha essência e mais amor eu tenho por mim. Nós vemos muitas pessoas chicoteando, né? Se chicoteando, se anulando, se rejeitando. Olha no espelho e não vê aquela mulher linda. Ela depende de outro dizer que ela está bonita. Isso faz com que ela perca a essência de quem ela é. E ela fica nessa vulnerabilidade aqui agora, ela fica vulnerável em tudo. Então, assim, ou ela pode até se posicionar, mas pelos motivos errados. Sim. E quando eu me posiciono pelos motivos certos daquilo que eu estou fazendo, em direção à minha visão, agindo, fazendo o que precisa ser feito, me posicionando, ocupando os papéis, sabendo quem eu sou, isso é igual a grandes resultados. E interessante que isso está disponível para todas as pessoas. Agora, no passado, Dani, eu não entendia dessa forma. Eu não olhava para mim me valorizando. Eu não sabia quem eu era. E por isso que muitas vezes eu feria tanto as pessoas, porque era a única forma que eu tinha para me defender. Né? Mas quando eu trago a consciência, quando eu entendo quem eu sou, quando eu tenho um olhar de amor para mim, eu tenho um olhar de amor para o outro. Porque eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho.
né? Então, aquilo que está dentro de mim, se a essência que está dentro de mim é amor, tudo isso é possível. Interessante que eu estava outro dia conversando com uma pessoa e ele dizendo assim para mim, Dulce, depois que você fez esse método CIS, a sua vida mudou demais, porque eu te conheci lá atrás no passado. Uau. E eu disse, olha que interessante, porque ele também fez o método CIS depois. E olha só, quando você descobre quem é você, você começa a tirar aquelas camadas. Sabe, aquelas camadas que as pessoas vão jogando e elas vão passando um olhinho de peroba muitas vezes para ficar bonitinho, Só por fora. mas só por fora. E vai tirando essas camadas. E quando você tira essa camada, você encontra um tesouro que está ali dentro de você. E esse tesouro é um verdadeiro diamante que ele começa a brilhar, porque ele foi tirado da pedra mais extraordinária que existe. E agora ele passa a ter um grande valor. E esse valor, quando você tem, o seu produto também começa a valorizar. Porque agora tudo faz sentido nessa jornada. Você está entendendo isso aqui, Dani? Perfeito. Eu estou desenhando na minha mente. Que um produto ele acaba tendo mais valor quando está na mão de alguém que sabe quem é. Dulce, o diamante só tem valor depois que ele é o quê? Lapidado, talhado ali, polido. Ele bruto, você vai olhar e você vai até ignorar, você não vai achar que é um diamante. Mas se ele vem e recebe o trabalho correto, passa pela lapidação necessária, extrai daquele trabalho uma pedra valiosíssima, é o que você acabou de dizer. Uau! Nós somos finas joias. E você disse algo muito interessante, Dulce, muito interessante, recorrente na nossa caminhada. Você disse o seguinte, se você, isso acontece também com os homens, tá? Um tempo desse eu fiz um podcast, eu fiz um vídeo e eu falava sobre preconceito velado e alguns feedbacks masculinos vieram e disseram, isso também acontece comigo. Também acontece com o homem. Então, isso que eu vou falar agora é para o público feminino e masculino, é o seguinte, quando você depende que os outros te validem, você realmente não sabe quem você é e você depende que alguém diga quem você é, você simplesmente, quando não recebe essa validação, você começa a entrar num processo depressivo. Você começa a adoecer emocionalmente, porque você não teve das pessoas o que você julgava que era mais importante e necessário. Porque nem sempre também as pessoas vão te colocar os post-its te validando. E se isso não acontece, Dulce, a nossa mente ela é tão brilhante quanto vulnerável. Se isso não acontece, logo a gente começa a entrar num caminho de depressão, de eu não estou bem, isso não está legal, e você vai se adoecendo aos poucos, se colocando no lugar que você decidiu estar, porque simplesmente você preferiu acreditar no que dizem sobre você do que acreditar em quem realmente você é. Toma muito cuidado com isso, pessoal. Não precisa dizer, você não precisa esperar que digam quem você é. Você precisa acreditar que você é. E isso já lhe confere o empoderamento, isso já lhe confere autoridade. E eu gosto muito de uma fala da Camila Vieira, que ela diz assim, ó, você pode ser tudo o que você quiser. Treine, 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 treine até se tornar perito. Tudo é treinável, sim ou não, Dulce? Tudo. Você é a mestra, você é a master coach, você é a master trainee, não é? Você sabe falar muito melhor do que eu. Podemos treinar as nossas habilidades, Dulce? Tudo, nós podemos tudo. Hoje mesmo eu estava num evento de médicos, eu estava falando para eles, né? Nós podemos tudo. Tudo é possível. Agora, eu não sei algo. Ok, eu só aprendo. Bem. Eu só vou aprender. Então, eu não, assim, se nós formos trazer para o mundo dos negócios hoje, do empreendedorismo, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso ter pessoas perto de mim também que sabem coisas mais do que eu, né? Então, isso faz parte de quem eu sou também. Eu sei tão bem quem eu sou e aqui está a sabedoria. A sabedoria está em saber o tanto que eu não sei sobre algo. Uau! Isso é sabedoria. Não, anota isso, Brasil. Repete, por favor, outro corte. Repete, por favor. Sabedoria é saber o quanto eu não sei sobre algo. Isso é sabedoria. Né? Quando eu entendo que eu sou tão sábia que eu preciso aprender tantas coisas.
E quando eu sei disso, eu estou estudando outros idiomas. Então é uma coisa que hoje para mim é desafiador, mas eu sei que eu estou estudando, estou buscando os melhores métodos, melhores formas para que eu possa fazer isso o mais rápido possível. Daí eu vou treinar, e daqui a pouco eu posso ser poliglota. Uau! Você está ministrando podcast, palestra em outras línguas. E é sobre isso. Tudo é treinável. Tudo. Você pode... É para tanto que as mulheres hoje, elas podem aprender a ser esposas. Se talvez não está sendo uma esposa, não está conseguindo conciliar tudo isso, e às vezes você pode estar tendo débito em casa ou com os filhos, você pode aprender a ser esposa, aprender a ser mãe, aprender a ser amiga. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser, desde que você tenha humildade e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso aprender, eu preciso que alguém me ensine. Quando eu começo isso, eu dou o primeiro grande passo da minha vida em direção a grandes resultados. E quando eu comecei a levantar a mão e pedir ajuda, foi quando eu comecei a ter consciência de onde eu estava, de onde eu tinha me permitido chegar, mas eu sabia que agora eu podia mudar o rumo da minha história. Aquele passado de culpa, de dor, de rejeição, de abandono, não tinha mais poder sobre mim, porque eu já tinha consciência. E agora, Dani, eu costumo dizer, eu só queria voltar lá para a visão positiva de futuro, só mais um pouco, porque eu quero dizer para você que eu ganhei 7 anos da minha vida na minha primeira visão de futuro. E olha só, eu aprendi que eu preciso ter uma visão grandiosa da minha vida, mas eu preciso também pegar minha boca e começar a construir o meu sonho. Olha só, os cientistas fizeram uma pesquisa e eles descobriram uma partícula atômica chamada quark. E esse quark ele é atendido por um comando verbal. Então, quando eu uso a minha boca para chamar à existência aquilo que não existe, isso é validado cientificamente, quanticamente e profeticamente. Então, quando eu tenho uma visão, e eu posso ter aqui essa visão, uma visão extraordinária de quem eu quero me tornar, e eu começo a declarar, falar, usar a minha boca para agora chamar à existência aquela mulher que eu quero ser. Aquela mulher empreendedora, aquela mulher empoderada, aquela mulher de negócio, aquela mulher mãe, a mulher esposa, a mulher família, a mulher filha de Deus, eu posso chamar a existência. Então não importa se hoje não está existindo, essa mulher, ela pode chegar. Uau. E você pode usar a sua boca e construir essa mulher empoderada. Isso, Dulce, construção. Isso que você pode se tornar quem você quiser se tornar por meio da construção, afinal de contas, não nascemos prontos. Não. Tudo é uma construção. Pessoal, fantástico, você conseguiu captar isso, gente? Construa a vida que você quer, os negócios que você quer estar, onde você quer estar. Uau! E olha só, se eu não estiver com a minha visão muito clara de quem eu quero me tornar, o passado, ele pode autossabotar esse crescimento. Por isso que quando nós falamos com essas mulheres hoje que querem verdadeiramente crescer e ela constrói essa visão e agora ela começa a buscar ajuda, ela começa a ler, ela começa a estudar, ela começa a buscar vídeos que vão fazer ela crescer, ela começa a aprender mais sobre aquilo que ela está fazendo, ela estuda o mercado, ela vê quem tem sucesso, ela começa a buscar e ela vai começando a ter essa nova comunicação e ela já começa vivendo como se fosse. E nessa jornada, ela vai crescendo dia a dia até... Cara do céu, é muito match isso, gente. Ela disse que você vai se tornando, você vai vivendo quem você quer ser. Isso me define. Você acabou de me definir, Dulce. Gente, é sério isso e pega essa chave. Eu não preciso necessariamente já estar lá. Eu preciso necessariamente me sentir lá. Isso. Me sentir lá estando aqui. É sobre isso. Gente, pega essa ficha. Tô compartilhando com você aí que tá nos assistindo algo que é real para mim. As pessoas às vezes têm uma visão que eu seja algo mais do que eu sou, porque eu me sinto o que eu ainda não sou no futuro, mas eu me sinto aqui no presente. Sabe por quê, Dulce? E também porque é no presente e somente o presente que nós temos. A visão é uma construção. Você disse que antecipou sua vida em 7 anos.
Imagina só, você pode transformar 7, 10, um ano da sua vida no seu momento atual? Pode e deve, mas guardando sobretudo o que você tem agora. Então eu mudo a minha mentalidade hoje, eu cresço hoje, eu procuro hoje, eu aprendo hoje, eu me posiciono hoje, eu me sinto hoje, eu me empodero hoje. E aqui, Dani, eu gostei muito desse hoje, tá? Sobre isso, Brasil! Nesse hoje, aqui, as mulheres, por exemplo, que querem desenvolver-se e empoderar-se, ela precisa também ter alguns cuidados. E um dos cuidados aqui eu chamo muita atenção, porque você falou e me veio à memória que é ecossistema. Com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? Com o que você está falando? A quem você está dando ouvido? Quais lugares você está frequentando? Sabe, o que você ouve ver nesses lugares? Então, nós precisamos, Dani, ser pessoas seletivas. Ser seletivas e interessantes e nunca interesseiras. Porque todas as vezes que eu sou seletiva, eu vou estar sentado em mesas que vão me fazer crescer. E todas as vezes que eu sou interessante, eu vou ser convidada para mesas que querem me conhecer. Dulce Mariano! Gente, tá demais esse bate-papo, esse podcast tá incrível. Minha mente tá explodindo, amiga, tá explodindo. Deixa eu falar pra você, diga-me com quem você anda, os livros que você lê e o mentor que você tem, que eu vou falar pra você o futuro que te espera. É simplesmente sobre isso. Traduzindo, ecossistema, pessoas, comportamento. Aliás, se a gente traz aqui para dentro do empoderamento, dentro do empreendedorismo, pessoas são contratadas por habilidades técnicas e são demitidas por comportamentos. Ora, a gente acabou de dizer que tudo é treinável. Verdadeiramente, você pode ser exímio no que você faz, desde que você treine. Mas cuidado com os seus comportamentos interesseiros, porque você deixa de ser interessante. E quando você deixa de ser interessante, você deixa de estar em ambientes que iriam te proporcionar aquilo que você de fato precisa. Gosto muito dessa fala, Dulce, muito dessa fala. E gosto também de uma fala que eu adotei para minha vida, que tem sempre alguém que sabe mais do que eu. Tem sempre alguém que é uma autoridade e que toda autoridade deve ser honrada e com toda autoridade eu aprendo, eu me formo, eu fui forjada. Isso é um dos segredos que eu carrego no meu coração. Autoridade é autoridade e ponto. A diferença está na minha honra, na minha devolutiva para essa autoridade. Isso é um dos segredos que fazem homens e mulheres serem bem-sucedidos. Porque a honra que você dá à sua autoridade, ela haverá de ser a mesma que você vai receber quando lá você for uma autoridade. Pense sobre isso. Plantação da semente, o que você faz, o trabalho devolve, o universo devolve. Pessoal, é sobre isso. Não se ponha a estar, a falar o que não lhe cabe, ou estar em ambientes que não é para você. Porque o seu futuro, quem traça é você e no presente. Só no presente. Nós só temos isso, né? Nós não temos como estar amanhã, nem ontem. Exatamente. Não, eu já fui. Amanhã não existe. Exatamente. O ontem é um passado que não tem onde, você não tem guardado ontem, o presente você só tem o agora e o futuro é uma projeção da nossa mente. Mas também quero te fazer um link, Dulce, acho que você vai concordar comigo, fica à vontade, se não também, é que o empreendedorismo, ele vem acompanhado de pessoas, você não empreende sozinho. Não. Uau, esse é um grande do empreendedorismo. Cara, quando você entende que você é bom em alguma coisa, entenda também que você não faz sozinho, você só faz com outros. E o empreendedorismo cresce quando você entende que você precisa de pessoas, como você disse lá atrás, que saibam um pouco mais, que dominem outras áreas e que estejam te cercando. Esse é um dos grandes Nada chaves. de grandioso se alcança sozinho. Nós precisamos de pessoas e precisamos entender de pessoas para termos uma comunicação de acordo com o que cada uma pessoa merece e deve ser tratada.
Então, quando eu entendo que a minha empresa ela só cresce se tiver pessoas. Ontem eu estava em uma reunião na minha empresa que eu fui conhecer novas pessoas. Eu tinha várias pessoas na minha empresa que eu não conhecia. Uau! As coisas começam a tomar um Grandes volume proporções. que daí eu falei, gente, me apresente o time novamente, né? Porque tem aquela, eu tenho um turnover muito baixo dentro da minha empresa, né? Isso é Quase não extraordinário. existe. E as pessoas querem, amam trabalhar comigo. E eu fui olhar as pessoas e falei, caraca, olha que time extraordinário aqui, e fui continuando trazendo um pouco mais o porquê que nós estamos crescendo. E aqui, Dani, eu gostaria de abrir um leque aqui, se você me permite. Fica à vontade. Hoje, para a gente crescer, nós precisamos entender muito bem o líder, né? Eu falo, não tem como não falar de liderança, falar de empreendedorismo, porque liderança faz Sim. parte, né? Então, o empreendedor ele tem que ser um líder, né? Sim. E se ele não é, ele tem que aprender, né? Tem que se E tu tornar. também aprende, Sim. né? Sim. E nós temos que ter uma visão muito clara da nossa empresa e todos aqueles que trabalham conosco, eles têm que saber qual é a visão do líder. Qual é a visão, para onde que essa empresa, para onde que esse negócio, para aonde que ele vai chegar. Muitas vezes também eu vejo negócios fracassando porque o time não sabe para onde está indo. Então a visão, ela é o delinear dessa empresa, dessa jornada para alcançar. E quando eu tenho essa visão, a minha missão, ela tem que ter muito clara. E aqui eu falo sobre isso porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e quando eu perguntei, ele é um homem que tem grandes negócios, e eu perguntei para ele qual é a sua missão. Ele falou, peraí que deixa eu pegar aqui, olhar aqui. Então, aí eu fiquei assim muito preocupada, eu falei, para onde que está caminhando essa empresa? Para onde que esse negócio está caminhando? Porque a missão, ela tem que estar dentro do coração. E todo o time, ele tem que saber qual é a missão dessa empresa. Porque se o time não tem conhecimento da visão, ele não sabe qual é a missão desse negócio, ele pode sabotar esse processo. Uhum. As metas, elas precisam ser congruentes. Então, agora, para um colaborador, ele não sabotar, ele tem que entender que aquela meta ali, ela tem um motivo dela existir. Por que ela vai aumentando? Por que cada vez que eu cresço, ela aumenta? Porque a visão é grandiosa e nós precisamos ousar e avançar. E todo time tem que ter esse entendimento para onde essa organização está indo. E daí, quando o meu time, ele tem clareza da missão, cravada dentro do coração. Ele sabe todo dia qual o porquê que ele está indo para aquele negócio fazer, o que aquele negócio está realizando. E ele sabe a visão. Agora ele conhece as metas claras e ousadas. E agora tudo começa a fazer sentido. As coisas começam a convergir. Ele sabe que dentro desse negócio tem valores, tem princípios, tem visão, tem missão, tem propósito. Então, quando tudo isso tem clareza, quando esse propósito me encontrou, todos aqueles agora que vêm debaixo desse guarda-chuva, eles têm que estar em aliança com essa liderança, com essa gestão, para que todos juntos possam construir essa grande organização. Gosto muito dessa temática de aliança. E, Dulce, você sabia que missão, visão e valor é o RG profissional do indivíduo? Se eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, eu tenho uma identidade, então, muito clara sobre mim. Mas se eu sei a missão, o valor e a visão da empresa, eu estou compartilhando, compactuando da identidade dela, pessoa jurídica, CNPJ. Isso é fundamental para que o negócio seja sólido e próspero. Fundamental. Caminhamos um pouco mais, fomos do empreendedorismo ao empoderamento feminino. Aliás, você está assistindo, nós já estamos aqui no Outubro Rosa, esse movimento da saúde, mas nós hoje aqui queremos promover a saúde mental, uma saúde empresarial, uma clareza para além da prevenção do seu corpo, previna também, cuide da sua mente. Por quê? Recentemente, a Universidade de Harvard lançou uma matéria que dizia o seguinte: nós estamos na pior geração
de todos os tempos. Isso por quê? Chamada geração da solidão. Nós estamos substituindo relacionamentos interpessoais por relacionamentos virtuais. A IA, a inteligência artificial, já dominou o nosso mundo e ela é capaz de traçar uma conversa eloquente com qualquer pessoa. E as pessoas, cada vez mais, substituem o contato, o afeto, o afago, o beijo, a presença, por mensagens eletrônicas e emojis, infelizmente. E isso, para nós, na nossa geração, é tão fácil. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp, porque também a gente reduz tudo, né? A gente comprime tudo, manda um WhatsApp, manda uma mensagem e tá tudo certo. Não, não tem nada certo. O certo é aqui, ó, olho no olho, o abraço curador, não é verdade, Dulce? Já vamos entrar aqui um pouco na inteligência emocional, porque no Setembro Amarelo nós lançamos uma pesquisa baseado na pesquisa do nosso cenário nacional, do índice de suicídio, do índice de pessoas adoecidas emocionalmente. Aliás, nós estamos no Instituto Luz, um instituto que nasceu para cuidar de pessoas e principalmente do bem maior que elas carregam, que é a mente, e essa mente adoecida cessa a vida. Então, eu achei muito interessante essa matéria pela Universidade de Harvard, falando que nós estamos vivendo a pior geração, eu diria que é uma pandemia dos tempos modernos. E aí é que entra a inteligência emocional, no meu ponto de vista, tá, Dulce? E você fale muito bem, porque você tem propriedade para falar, no resgate desse contato. Nós precisamos desse contato. Particularmente, mensagens eletrônicas não me representam, pessoal. E não deixe que isso também seja sua representação. Não é sobre isso. Isso não cura. É verdade. É tão interessante isso que você trouxe, Dani, não cura. E aqui me trouxe algo muito que é tão simples e que as pessoas estão esquecendo, que é o abraço. Um abraço, ele cura. Essa semana, é interessante que muitas coisas assim acontecem comigo, eu acho que elas acontecem para mim pegar como exemplo. Uma pessoa me apresentou, essa aqui é fulana e tal. Quando eu fui dar um abraço, né? Ei, a pessoa ficou com os braços assim, ó. Aí me veio, né, a memória. Certamente, ela não tem essa experiência do afago, do abraço, do carinho. E isso tem distanciado a pessoa de si. Né? Quando a pessoa dá um abraço de coração com coração, e nós falamos aquele abraço de 40 segundos, né? Aquele abraço de humano, né? Aquele abraço de ser humano. Esse abraço é maravilhoso, ele cura, ele acalma, ele traz paz, ele restaura. Então, são coisas muito pequenas, e dentro da inteligência emocional, né, quando nós verdadeiramente conseguimos extrair o melhor de mim, o melhor do outro nessa relação, isso se torna extraordinário. Todas as empresas hoje que têm pouca inteligência emocional, eles estão vivendo grandes problemas. Quanto mais inteligência emocional, menos problemas, porque esse relacionamento ele se torna mais humanizado. E eu começo a olhar no olho. Quando eu estou olhando aqui para os seus olhos, você está conversando comigo só olhando, né? Você é muito expressiva, né? Então, o seu olhar, ele é forte, ele é firme, e ele fala o quanto você está feliz fazendo isso aqui agora. Então, agora, se nós estivéssemos numa câmera, eu não estava, talvez pela sua voz, eu não estava conseguindo ver o seu olhar, né? Mas aqui eu consigo ver, eu consigo olhar, eu consigo ver você como um todo, toda a sua expressão. E isso é uma comunicação muito importante em um relacionamento empresarial, em um relacionamento de negócios. Quando eu estou aqui sentada, eu estou vendo a sua verdade, eu estou sentindo a sua energia, eu estou sentindo a sua vibração, e isso faz toda a diferença, né? Então, quando as pessoas elas estão perdendo isso, a próxima geração é uma grande interrogação
nesse sentido. Verdade. Porque, né, desde pequenos eles estão tão acostumados, estão sendo criados com o tablet, a educação tem sido terceirizada para um tablet muitas vezes, e isso está se tornando já um grande problema. Sim. Mas quando nós falamos de nós hoje, né, de nós mulheres, nós seres humanos, nós empreendedores, nós empoderadas, nós que queremos, né, fazer coisas grandiosas, nós precisamos trazer essa essência para nós, de entender que uma palavra branda, quebranta, né? Ela quebra. Então, assim, palavras doces, né? Eu posso ser firme, mas eu posso ser amorosa. Isso. Né? Eu posso olhar para você e começar a ser grata a você, ser grata, Dani, como eu sou grata, porque nós nos conhecemos e desde então dentro conosco criou um laço, um elo de amizade tão lindo, e hoje você me deu essa honra, esse presente de estar aqui com você, e eu começo a ser grata a você, e eu estou falando do meu coração, você entende a minha verdade, eu entendo a sua verdade, e isso é gostoso demais, quando eu posso validar, quando eu posso olhar para você e dizer, Dani, você é uma mulher linda, uma mulher cheia de vida, uma mulher que nasceu para fazer coisas maravilhosas, né? Quando a gente começa a olhar para as pessoas e falar aquilo que está no meu coração, isso é ser humano, isso é ser inteligente. Isso gera vida, Dulce. Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai substituir jamais, nunca, essa emoção que nós criamos aqui agora através dessa conexão. Pessoal, quando as luzes se apagam, quando as cortinas se fecham, nós vamos tirar a nossa maquiagem, as nossas joias, tudo mais que nos adornam, mas prevalecerá o nosso sentimento. E se ele for um sentimento solitário, de vazio, nós vamos entender que nada disso resolveu, adiantou. O mais importante não são as luzes acesas agora e os aplausos que vamos receber. O mais importante é quando tudo isso se apaga e se fecha, como eu estou me sentindo, e quem são as pessoas que estão dividindo os bastidores comigo. Uau. Porque mais importante do que brilhar no palco é brilhar nos bastidores, antes de estar no palco. O palco é uma consequência dos meus bastidores, Dulce. Nenhuma inteligência, nada, será capaz de substituir pessoas. De fazer isso aqui, ó. De pegar nas mãos, de olhar nos olhos e dizer, você é muito importante. Nenhuma. Você também é. Gente, isso é extraordinário. Tiago Brunet fala uma coisa no livro Inteligência de Pessoas, como é que é o nome do... O especialista em pessoas. Pessoas ferem pessoas. E pessoas curam pessoas. Então, os problemas que nós temos são por pessoas. E as curas que precisamos também vêm por pessoas. Então, isso me ensina a dizer o quê? Eu não vou estar sozinha nunca. E eu não posso estar sozinha, você também não pode estar sozinha. Portanto, cerque-se de pessoas que pensam como você, mas também se preocupe com essas pessoas. Dulce, como você está? Dulce, como posso te ajudar? Porque, entenda, os títulos é extraordinária, é empreendedora, é líder, é visionária, é uma águia, são títulos, resultados da sua essência. Mas quando as luzes se apagarem, vão ficar a sua essência e não os títulos. Nós, às vezes, nos apegamos com os títulos, mas eles são passageiros. Passageiros. O que é eterno é a sua essência. É você quando ninguém vê. E quando ninguém te vê, algumas pessoas te veem, Deus te vê. E é isso que mais importa, porque se você for fortalecida no secreto, você vai explodir para o mundo. Gente, e é sobre isso. E não tente mudar essa ordem. Não queira explodir. Primeiro você queira no secreto aparecer, para depois você, então, brilhar. Aí você tem a autoridade, a autenticidade, a essência e, mais do que tudo, a autoridade para ensinar. Dulce, quanto aprendizado nessa tarde. Caraca, que tempo maravilhoso aqui, tá? Eu estou aqui muito feliz. Eu também. Emocionada. Muito feliz porque nós estamos falando de uma verdade.
né? Contra fatos não tem argumentos. Perfeito. E quando a gente traz a nossa verdade para tudo isso, é que faz toda a diferença. E sabe, Dani, hoje se eu posso estar à frente de uma grande organização como essa, liderando tantas pessoas, formando líderes, gestores, né? E eu olho para trás, eu sou tão grata a Deus por ter permitido tudo o que eu passei no passado, porque Ele teve tanta paciência comigo e nessa jornada eu aprendi tanto, sabe? Nos pequeninos detalhes mesmos, aonde eu sei com quem eu não devo me relacionar, quem eu não devo contratar para minha empresa, ou talvez quem eu devo tirar. Porque como a vida é feita de ciclos, existem ciclos que eles se fecham. E às vezes você precisa, determinadas pessoas por um determinado tempo foi muito importante. Mas talvez para essa nova fase não será mais importante. Então, quando eu sei quem eu sou capaz até de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu amo. Mas eu sei que até aqui foi bom. Mas da agora para frente chegou um novo tempo. Né? Então, quando verdadeiramente você sabe o seu valor, você sabe o nível de empoderamento que você tem, quem você é, você sabe verdadeiramente o que você faz, e você sabe que o que você faz, você gera resultado na vida das pessoas. Você acredita que o que você faz transforma pessoas. A palavra que sai da sua boca gera transformação e mudança na vida de uma pessoa. Você tem tanto amor por falar isso, que nada pode impedir, nem mesmo quem está perto de você. Por isso que, às vezes, nessa jornada do crescimento, às vezes, com muito amor, pessoas ficam para trás. E elas ficam para trás com amor porque você ama, não é porque você não ama, não. É porque você ama. Mas se você tem inteligência emocional, você consegue ver isso. Perfeito. E também, isso que você traz é extraordinário. E eu só poderia complementar, se você me permitir, é que tem pessoas que não vão conseguir acompanhar você na sua próxima estação. Elas vão precisar ficar ali. Né? Nesse mesmo livro, Especialista em Pessoas, fala do amigo necessário, estratégico e o temporário. Né? Tem pessoas que são temporárias, necessários por um tempo. Temporário, necessário por um tempo. Necessário por muito tempo, por muitos projetos. E os íntimos. Tem pessoas que não estão prontas, pessoas não estão prontas para acompanhar a sua nova etapa. Você, no início lá atrás, falou alguma coisa desse tipo, alguém que te conheceu no método CIS lá atrás, né? Essa pessoa não acompanhou a sua evolução. E, pessoal, quer saber? Tá tudo bem. Cada um vai ter uma estação da vida. Cada um vai ter uma estação da vida. Não é? Eu costumo dizer que eu sou o trem, eu vou passar, a estação vai ficar. Tem pessoas que vão me acompanhar, outras vão descer na próxima estação, outras vão subir e por aí então, vai. Só que o que o trem não pode fazer? Parar no meio do caminho, ele não pode parar, ele tem que continuar. E é sobre isso. Nós falamos aqui nessa conversa empoderada, cheia de possibilidades, nós falamos de uma tríade importantíssima: empoderamento feminino, na verdade, empreendedorismo feminino, empoderamento e inteligência emocional. Dulce, e para finalizar, porque eu entendi que essa é a tríade do sucesso, eu fui estudar mais com um olhar mais apurado e vi que toda essa pesquisa que reverbera sobre o sucesso do empreendedorismo feminino, ela é pautada no autoconhecimento, na conscientização, na busca pelo conhecimento, e eu entendi que é aqui que mora a inteligência emocional. Então, de uma forma assim, muito própria sua, fala para nós o que é inteligência emocional e como ela é aplicada à vida e aos negócios, porque assim nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa. Uau, que interessante. Inteligência emocional é a capacidade de você se autoconhecer. Quanto mais você sabe quem é você, quanto mais autoconhecimento, por isso que nós estamos numa época onde nós precisamos saber com muita clareza quem sou eu, me conhecer verdadeiramente, para conhecer essas minhas potencialidades, para que nos meus negócios eu possa fazê-los crescer. Por quê? Quando eu não conheço, eu não tenho autoconhecimento, eu também não vou conseguir, vou ter dificuldade em conhecer você. Então, o autoconhecimento ele vai me dar condição também de conhecer você. E no mundo dos negócios, os negócios são feitos de pessoas. As pessoas, quanto mais eu entendo sobre elas, mais eu vou fazer crescer o meu negócio. Então, eu quero chamar a atenção para as pessoas o seguinte: verdadeiramente, se você quer crescer, busque saber quem é você.
Busque firmar sua casa sobre a rocha. E a rocha que vai dar sustentação a uma casa bem edificada. Porque, presta atenção, quando você verdadeiramente sabe quem é você sabe de todas as suas potencialidades, suas habilidades, de tudo aquilo que é seu. Vou fazer agora é a segunda parte. Fazer é consequência de quem você é. Fazer não pode ser em primeiro lugar. Quando você se apresentar, saiba que quem é que está se apresentando é Dulce Mariano. Não é empresária, não é nenhum título do que eu tenho. Eu nem falo sobre eles, mas eu falo de quem eu sou. Uau. E para fechar, outro dia eu fui em um grande evento, algum tempo atrás eu fui em um grande evento, e uma pessoa me perguntou assim, eu estava com a palestra magna do evento, a pessoa diz assim, quem é você? Eu disse, Dulce Mariano. Aí a pouco voltou, quem é você? Eu sou Dulce Mariano. Aí ela voltou de novo, quem é você? Eu falei, sou Dulce Mariano. E no meio da palestra, eu disse que os meus títulos não definem quem eu sou. Quem eu sou é quem eu sou na minha identidade. Então, quanto mais eu sou sólida, quanto mais eu estou firmada nessa rocha, o que eu faço será leve, porque isso é consequência de quem eu sou. E por quem eu sou, eu faço. E daí sim, eu vou ter, porque eu vou ter coisas grandiosas que vai ser fruto de uma colheita que tem fundamento. Ela tem raízes profundas, que ela pode dar frutos, ela pode dar flores e ela vai ter uma colheita saborosa, que é em função das raízes que estão em terras profundas. Então, isso para mim define o que é empreendedorismo, o que é empoderamento e o que é inteligência emocional. Essa capacidade de me relacionar com o outro com muita resiliência, com muito amor, com muita compaixão e também entendendo as debilidades do outro. Porque nós não somos perfeitos, mas quando eu tenho amor no meu coração, eu olho pela debilidade, muitas vezes até de alguém do meu time, mas eu vou olhar para ele agora na condição de professor, de poder ajudar aquela pessoa a crescer, porque cada um traz dentro de si a essência de que é extraordinário. Então eu não posso aceitar que talvez uma debilidade em algo não seja aquilo que aquela pessoa precisa aprender para se destacar e despontar. Eu tenho depoimentos assim, talvez de pessoas que elas não preenchiam, mas tinham uma essência tão extraordinária que eu não queria perder aquela essência dentro da minha empresa. E aquela pessoa hoje, ela está se destacando e certamente será meu próximo gestor. Uau, é sobre isso, Dulce. Você foi plena, ó. Arrasou, arrasou. Meu time depois vai botar mais palmas, viu? Porque por enquanto só foi eu que bati, mas depois meu time vai botar mais palmas. Só para descontrair, deixa eu te falar uma coisa, Dulce, que você acabou de validar algo que eu disse aqui agora um pouquinho atrás. As pessoas querem o nosso título, né? Então, quando a pessoa te perguntava quem era você, eu já percebi, eu quero saber quem é você, o que você faz, seus títulos, né? Quem é você, os seus títulos. Mas eu não tô te conhecendo ainda, Dulce Mariano, quem é você? Uau, e é sobre isso, é sobre essa identidade. Meus títulos não me definem. É isso. Eu sou definida por quem eu sou. E eu sou Dulce Mariano. Entendeu, Brasil? É sobre isso! Uau, quanto aprendizado, gente! Você vai entender se você entrar nessa frequência de uau, é isso que eu quero para a minha vida, porque isso é curador. Inteligência artificial nenhuma no mundo vai substituir isso que acabamos de viver aqui. Sim, Dulce, certamente ficará marcado na nossa memória, porém esse podcast rodará o mundo e essa mensagem chegará a milhares e milhares de pessoas. Uau. É sobre isso. Dulce, foi extraordinário os aprendizados que nós vivemos aqui, que eu vivi aqui. Gratidão por você aceitar o meu convite. Eu que fui filha da sua casa, não é? Hoje estou aqui tendo a honra de conversar com uma autoridade no assunto, alguém com quem eu aprendi, alguém com quem me inspirou, e eu faço questão de modelar e de dar honra a quem realmente tem honra e honrar a quem sabe e caminhou muito mais do que eu. Muito obrigada, porque você, de fato, não só na teoria, mas é num exemplo que você arrasta, você é tudo isso que você falou, sim, e muito mais. Eu vivi internamente com você os períodos em que passei sendo treinada dentro da Febra Cis Bahia, e parabéns pela mulher e essência que você é, do seu jeitinho, com as imperfeições e com todas as suas virtudes que lhe confere Dulce Mariano.
e essa potência que você é. Muitíssimo obrigada. E se você pudesse, em apenas 1 minuto, deixar um conselho, qual conselho você deixaria? Eu deixaria um conselho para você. Eu diria assim: você é uma joia rara. Você nasceu para dar certo. Você é preciosa. E uma joia rara não se encontra em qualquer lugar. Então, quanto mais você tiver sedimentado dentro de você quem você é, mais coisas grandiosas você vai realizar. E eu quero declarar sobre a sua vida um crescimento sobrenatural, tal qual você jamais imaginou, na essência de quem você nasceu para ser. E eu quero te agradecer, minha amiga, por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui juntas. Amo a sua vida, amo o seu marido, essa família linda, sua filhinha linda aqui, né? Vocês são uma família de Deus, uma família que eu honro, uma família que tem feito diferença na minha vida. Às vezes nos falamos pouco, mas existe uma essência que nos une e nós sabemos que é a mesma frequência, né? Estamos juntos. Então, minha gratidão por você ter se permitido se tornar a mulher que você se tornou. E grandes coisas estão por vir. Certamente seu nome será ecoado entre as nações. Uau, amém, eu recebo. Dulce, muito obrigada, uau. Por favor, faça entrar aqui essas flores aqui, por favor, para você, Dulce. Toda a minha forma de dizer muito obrigada. Isso, é muita gente aqui para ajudar, isso, muito obrigada. Receba essas flores como agradecimento pela minha família, porque traduz um pouco do que você é para nós, que você seja essa orquídea de beleza rara, seja cada vez mais rara e virtuosa, diferenciada. Nós, enquanto mundo, precisamos de pessoas diferentes. Precisamos cada vez mais ser diferente dos iguais. Uau! Seja não, você é essa pessoa diferente dos iguais e continue assim, com essa essência que lhe confere Dulce Mariano. Gente, mais uma frase. Agora você já deu um conselho, profetizou. Agora eu quero uma frase, que essa frase ecoará o mundo inteiro. Uma frase. Você deu um conselho. Agora eu queria que você desse uma frase. Uma frase. Olha, talvez não seja uma frase, mas talvez seja um jargão. Eu sei quem eu sou. E isso mudou a minha vida e a minha história. E talvez essa frase seja quem você é, na sua essência, e mude a sua história e viva a sua melhor versão. Uau! Uau! É sobre isso, Brasil, seja quem você é. Uau, Dulce, quanto aprendizado. Ai, se eu pudesse ficar aqui, gente, mais tempo, porque tá tão gostoso, porque falar de coisas que a gente vive é muito fácil, né, Dulce? É a nossa essência. Não precisamos de nenhum texto ensaiado, de nenhuma prévia antes. Convidou, aceitei, vamos, porque é isso. Sem ensaio mesmo. Pois senta e conversa. Exatamente. Se é você isso, então não teria dificuldade alguma falar com você e dividir toda essa história que você carrega. E eu desejo que esse seu legado nas pessoas seja eternizado, que você consiga fazer da Bahia o projeto que você veio fazer, que a gente sabe, você já compartilhou, fazer desse estado um estado revolucionário, pautado na inteligência emocional, na inteligência espiritual, que é a inteligência de governo, que é o que nós precisamos para a nossa geração. E que bom que nós recebemos na Bahia uma mulher como você, visionária e com muita vontade de trabalhar. Nessa jornada você vai encontrar, e já encontrou muitos ajudadores, e encontrará ainda muitos mais para fazer você chegar lá. Estamos juntos, estamos juntas nessa jornada, que as bênçãos do Eterno, que o Eterno derrame sobre você bênçãos abundantes, sem medida, e que retribua a você o que você fez por mim nesse momento. Isso é o Todarabá em hebraico, chamado de gratidão. Então, para você, a minha gratidão, que as bênçãos do Eterno, e eu não preciso falar quais bênçãos sejam essas, porque são as melhores, as que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e ainda não chegou ao seu coração. Amém?
Obrigada. Deus abençoe sua vida. Pessoal, esse foi mais um É Sobre Isso de hoje com Dulce Mariano, essa mulher inspiradora, cheia de vida, cheia de autoridade para nos ensinar. E eu sou grata e eu recebi dessa fonte e estou compartilhando com vocês para que vocês também estejam nessa frequência e saibam que você pode todas as coisas e você pode tudo muito mais do que você já conquistou. Eu me despeço por aqui, deixando para você um grande abraço, muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos no movimento do Outubro Rosa, mas fazendo um movimento em outra direção, na direção da sua evolução mental, que vai gerar para você os resultados físicos, emocionais que você precisa. Vamos juntos? Dulce Mariano! Como poderia deixar, meu povo, de dizer quem quiser encontrar você, joia rara? Onde te encontra? Fala pra nós. Aqui na Manuel Dias, 1236, fica a sede da Febracis Bahia. Então, é só ir lá e nos encontrar. E também no seu @. Dulce Mariano. Uau, tem dúvida ainda? Pegou? Se ligou? Já pega, hashtag, segue, compartilha, comenta. Se liga na dica. Aqui também, sou Dani Oliveira, _, vamos junto? Tamo junto. Grupo Luz, Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, recebe hoje aqui com muita honra e alegria Dulce Mariano, da Bahia para o mundo. E é sobre isso, Brasil! Vamos compartilhar inteligência emocional, uma inteligência de governo que liberta e gera vida!